Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um GTS Agrocast, um podcast do agro para o agro. Meu nome é Mário Franchi, estou como CEO da GTS e estou aqui para vos acompanhar em mais uma jornada falando sobre inovação, sobre tecnologia e sobre sustentabilidade. Não esqueçam de nos acompanhar nas redes sociais, no Instagram, no TikTok, no LinkedIn e dê um joinha lá no nosso canal do YouTube e compartilhe com os seus amigos, compartilhe com os seus colegas estes agrocasts que têm sempre muita informação de muita qualidade e muitas trocas de ideias sobre inovação e sustentabilidade. Hoje vamos falar, como já tínhamos comentado em episódios anteriores, que vamos falar de todas as culturas de A a Z. Hoje o nosso tema principalmente é a expansão do mercado de HF e qual é o seu futuro. E para isso nós trouxemos alguns convidados com muita experiência que nos irão ajudar a debater um pouco sobre esse tema, trocar ideias sobre tecnologia, mercado de hoje e como vai ser o futuro do HF. E, portanto, antes de nós iniciarmos esse nosso episódio, vou começar por apresentar os nossos principais convidados de hoje. Primeiro, o Lucas Danini, que é um convidado que não faz parte do nosso time, mas que aceitou o nosso convite. Vou pedir ao Lucas desejar primeiro muito bem-vindo. A sua experiência vai nos ajudar muito neste Agrocast falando sobre HF. E antes de apresentar os outros participantes, gostaria que o Lucas se apresentasse, por gentileza, para todos conhecermos um pouquinho mais quem é o Lucas. Olá pessoal, boa tarde. Meu nome é Lucas Danini. Eu sou gestor comercial da cooperativa Hortifruti Olambra. Nós somos uma cooperativa que serve de marketplace, conectando produtores rurais de HF em geral às redes supermercadistas, redes varejistas de todo o nosso estado e país. Maravilha, legal. Lucas, nossa, vejam a experiência que o Lucas nos vai trazer. Uma quantidade grande de produtores e entregando para grandes superfícies. Vai ser bem interessante. Bom, apresentando os outros convidados, vou apresentar aqui o Flávio Pizzetta, que vai se apresentar. Ele é o nosso gerente comercial da área de HFC. Flávio, conta aí um pouquinho da sua história. Legal. Obrigado, Mário, pela oportunidade, meus colegas aqui, quem nos assiste. Eu sou o Flávio Pizzetta, muito prazer. Eu sou engenheiro agrônomo, me formei em Espírito Santo do Pinhal, região de café, de uva, ali no pezinho da Serra da Mantiqueira, em Pinhal. Comecei como AT, né? Fui vendedor de revenda, fui vendedor de cooperativa, fui do departamento técnico de cooperativa, depois gestor, e saí da cooperativa para entrar nesse mercado de nutrição, de bioestimulação, sempre trabalhando com especialidades, até chegar na GTS para esse desafio de hoje fazer a gestão comercial do time de HF. Então tem um time bacana aí, tem uma galera comigo que está aí na ponta fazendo visitas, agricultores, aos nossos distribuidores e dando suporte, fazendo o negócio acontecer. Maravilha, a nível Brasil, né? A nível Brasil. Nível Brasil. Apesar do Flávio morar aqui pelo estado de São Paulo, ele passa a vida correndo atrás dessas coisas, né? E faz parte, né? Sim. Alguns anos atrás eu tive um patrão, o cara que é comercial, que fica no escritório, não é um bom comercial. Então isso faz parte, né, do negócio. E apresentar o terceiro convidado de hoje, o Rafael Fer, que para quem já acompanhou os nossos episódios anteriores já conhece. E aí, Rafa, fala aí, tudo bem? E aí, Mário, obrigado mais uma vez aí todo o pessoal pelo convite. Bem-vindo, Lucas, Flávio, primeiro episódio de vocês. Para quem já assistiu os episódios anteriores, eu já acabei participando, então vou fazer só uma breve apresentação, né? Eu sou o Rafael Fer, eu sou gerente de P&D aqui na GTS e fico responsável por todo esse suporte, toda essa área mais técnica, né? Que acaba abrangendo toda a nossa empresa, tanto de HF, de cana, de grãos. E é isso, aí quem ainda não acompanhou, não assistiu os episódios anteriores, fica o convite que já está disponível nas nossas redes sociais, né?
Maravilha, Rafa. Mais uma vez, bem-vindo. Obrigado. Nós temos aqui uma turma bacana para discutir. Eu acho que os três juntos não chegam à minha idade, né? Juntando os três. Então temos aqui uma mistura boa de juventude e experiência, para não dizer outra coisa. Bom, então, entrando mais aprofundadamente no tema, hoje o tema é realmente HF, né? O mercado de HF e como nós imaginamos o futuro desse mercado. Nós sabemos que o mercado da HF tem crescido nos últimos anos, olhando para os últimos 20 anos, tem tido realmente um crescimento. Eu acho que tem que ver com as pessoas saberem que é mais saudável comer coisas, verduras, comer legumes, etc. E a próprio momento do mundo em que as pessoas ficam trabalhando o dia inteiro, ficam mais em casa ou ficam mais fora, o que é que tem acontecido? Temos aumentado a quantidade de processados, de ultraprocessados para facilitar a vida, né, das pessoas. Mas há uma tendência, nos últimos 20 anos, de realmente a nível mundial e aqui a nível Brasil, de um certo crescimento e, portanto, esse consumo é bom, é mais saudável para as pessoas e, ao mesmo tempo, exige dá bastantes desafios para quem produz. Mas não tem ninguém melhor para falar sobre isso do que o Lucas. Lucas, você que está nesse mercado, você que está todo dia também trabalhando com esse mercado, como é que você enxerga realmente esses últimos anos? Como é que você tem visto esses últimos anos em termos de crescimento e demanda? Maravilha. O mercado de hortifruti, do ponto de vista do mercado interno, é um mercado que vem a nível do varejo sendo muito importante, sendo muito relevante. Por quê? Olhando para o consumidor, nós estamos com uma tendência de procurar alimentos mais saudáveis e assim acessamos mais supermercados. E os supermercados notaram a importância de tornar as áreas de hortifruti cada vez mais relevantes, com produtos frescos, de alta qualidade, que isso aumenta a recorrência de visitas e, consequentemente, melhores compras, não só nessa área, mas em todas as áreas dos supermercados. Certo. E tomando isso como base para voltar à cadeia produtiva, nós vemos que o hortifruti é um setor extremamente heterogêneo. Nós temos produtores desde familiares pequenos até grandes indústrias, grandes grupos produtores, que em todos os níveis, diferentes aplicações de tecnologia, diferentes formas de manejo, porém o que a gente tem de comum entre todos? O mercado tem sido cada vez mais exigente, forçando o produtor a trabalhar com margens mais estreitas de comercialização. Então, todos os produtores têm olhado, nos últimos anos, para um aumento de eficiência, maneiras mais sustentáveis de se produzir, para conseguir ter um produto de maior qualidade, tendo volume também para conseguir justificar seu negócio e assim conseguir ter um melhor posicionamento, melhor venda, tanto produtos para mesa, com destino ao varejo, mas produto também para a indústria, pois a indústria vem cobrando esse aumento de qualidade para poder ter melhor rendimento em conversão e melhores números também. Então, com as interferências climáticas, as mudanças que temos tido, com os movimentos de mercado, tornando cada vez a matéria-prima mais cara, então existe no mercado de hortifruti essa necessidade de aumento de eficiência e saindo do nível do produtor, mas indo ao nível dos distribuidores, também olhar para a questão de logística e armazenagem é muito importante. Uma vez que o produto bem acondicionado, a gente vai conseguir ter um tempo de prateleira, o shelf life mais prolongado, e assim conseguir estar trabalhando melhor até que ele chegue pelo frete correto, seja um frete talvez carga seca, mas alguns produtos necessitam da cadeia refrigerada, e promover então que esse produto possa chegar no ponto de comércio para o consumidor final em condições mais adequadas possível e ali ainda manter suas propriedades para ter uma saída e um giro de qualidade.
Maravilha, Lucas, legal. É bom entender realmente essa demanda, essa dinâmica, né, do mercado. E eu, pegando o seu gancho, eu queria aproveitar e perguntar aqui ao Flávio. Flávio, e como é que você, na GTS, qual é a sua estratégia como gerente comercial? Como é que a GTS, por que a GTS entrou e como é que você está desenvolvendo essa estratégia em relação àquilo que realmente o Lucas comentou, que há um aumento expressivo e temos outras necessidades, né? Tem que produzir mais com qualidade, né? Rastreabilidade, enfim, todas essas coisas. Legal. Essa pergunta é bacana de responder, até para contar de como a GTS entrou nesse mercado e essa resposta não tem uma data cravada, né? Então, como o Lucas comentou, o consumidor mais exigente faz com que o produtor tenha que se tecnificar e buscar maneiras mais eficientes, mais sustentáveis de produção, que vai de encontro com o que a GTS começou fazendo. Então, é uma empresa que nasce formulando soluções inovadoras e tecnológicas para cana-de-açúcar e, naturalmente, com essa expansão do mercado de HF, foram entrando pessoas na empresa que tinham algum conhecimento, que viram essa capacidade de adaptar essas soluções para o mercado de HF, viram que essa necessidade do agricultor existia, e nós começamos a fazer alguns negócios pontuais nos mercados que nós já atendíamos, como em outras culturas, cana, cereais, enfim, e em 2020 é criada a gerência HF. Então, nesse ponto aí, a gente realmente divide esse setor dentro da empresa para que tenha mais foco e um crescimento. Então, naturalmente, surgiu da demanda do mercado e também da adaptação do portfólio que já era tecnológico, já era eficiente também para essas culturas e só foi sendo adaptado. Então, o mercado de HF, não só por essa exigência do mercado consumidor, mas também cresceu muito com a expansão tecnológica, com a melhoria das tecnologias. Então, se pegar o quanto evoluiu os sistemas de irrigação, energia fotovoltaica que se popularizou e levou possibilidade de produção em regiões onde não se existia. Perfeito. E aí foi natural que a GTS acompanhasse esse caminho e estamos aí crescendo desde 2020 com essa gestão HF crescendo ano a ano. Maravilha. Valeu, Flávio. Realmente é algo que nós já tínhamos falado em outros episódios, a importância de nós podermos estar em todos os mercados, né? E há pouco nós estávamos falando aí sobre o Lucas, e o Lucas, antes de nós passarmos aqui a palavra para o Rafa, o Lucas falou ali de algumas coisas relacionadas a esses desafios novos que têm os produtores, né? Então, mudança climática, necessidade de rastreabilidade, necessidade de produtividade. Se você fosse nomear, se é possível, né? É muito difícil nomear assim, 3 desafios que, por exemplo, são importantes para os produtores da sua cooperativa em termos dessas mudanças últimas, o que é que você diria assim dos principais, Lucas? Assim, desafios em termos daquilo que você vê em termos de produtividade, necessidade, o que é que você diria? São muitos desafios ligados ao produtor e toda a cadeia. E a cada dia aparecem outros, né? Mas nós não temos tempo, né? Pois é. Tempo, vou lhe pedir 2 ou 3 só para a gente focar o debate. Vamos lá, algo muito importante recorrente é mudança climática, temperaturas cada vez mais altas, às vezes invernos com frentes frias mais rigorosas. Mas um outro ponto muito importante que eles têm ressaltado, não só a nível do produtor, mas geral, mão de obra também. Ponto fundamental para muitos produtores que ainda não têm tecnificação para poder operar. E a questão de controle do uso de insumos para fazer uma devida rastreabilidade. Ainda há uma carência muito grande por muitas empresas para fazer o controle adequado e garantir o rastreio de todos os produtos do HF. Entendido. Bom, vimos que realmente há algumas coisas que têm que minimizar, né, muitos estresses pelos quais passam as produções, né, é frio na alface no inverno, é falta de chuva, é seca, bom, temos um monte de problemas, né? E uma das áreas em que nós temos vindo a atuar tem sido exatamente no Vale de São Francisco, né, Rafa? E no Vale de São Francisco, uma das soluções que tem realmente prestado bom serviço tem sido o Canopy, né? Bom, e falando
de regiões e falando de necessidades, temos aí um vídeo exemplificativo de alguns dos trabalhos que nós estamos fazendo a nível Brasil. Vamos assistir e depois comentaremos sobre. Com o objetivo de maximizar a lucratividade e superar as expectativas, a GTS oferece ao produtor soluções com a melhor tecnologia e assessoria do mercado. Por isso, estamos presentes nos principais polos agrícolas do Brasil. O Programa de Nutrição e Bioestímulos fornece nutrientes de rápida absorção, assimilação e translocação, além de bioestímulos essenciais ao desenvolvimento das plantas. Esse programa inclui a aplicação da solução Canop, que contém, além de nutrientes, a GTEC Zeta, promovendo rápida ação na fisiologia das plantas e melhorando os atributos do solo, favorecendo a interação solo-planta e aumentando a tolerância às condições de estresse. O Canop é um complexo equilibrado de macronutrientes secundários provenientes de compostos biominerais sustentáveis. Seus benefícios incluem melhorias químicas, físicas e biológicas do solo, favorecendo também a formação de raízes. Além disso, nossas soluções proporcionam um fortalecimento da parede celular, uma melhor qualidade na produção final e um melhor shelf life. Promovendo boas práticas sustentáveis. Essa solução está de acordo com as principais diretrizes de produção orgânica e possui o selo IBD de insumo aprovado. Isso garante um produto final que atende aos mais altos padrões de qualidade e respeita o meio ambiente. O Programa Nutrição e Bioestímulo está transformando as lavouras onde atuamos. Descubra como beneficiar seus ganhos e maximizar seus resultados. Para mais informações sobre nossos programas e soluções e como alavancar sua produção, entre em contato conosco. Bom, agora que assistimos um belo vídeo sobre o Vale de São Francisco, uma das nossas colaboradoras por lá, eu acho que chegou o momento de nós aprofundarmos um pouquinho mais tecnicamente essa discussão. E aí, Rafa, ela falou ali sobre Canop. O que é que o amigo tem a falar para nós sobre o Canop? Conta aí. Legal, Mário. O Canop é um ótimo exemplo de uma solução que a gente consegue posicionar de uma forma muito assertiva para o mercado de HF, né? Que a gente vem conversando, o Lucas comentou que um dos desafios do HF é justamente essa questão do shelf life, né? O tempo de prateleira. Então, o Canop vai muito de encontro com esse desafio e com outros tantos também, né? Eu gosto muito de trabalhar, né? Como eu comentei, a gente acaba dando suporte para várias áreas, mas o HF eu acredito que é muito especial porque tem as suas particularidades, né? O mercado ele se paga, né, por questão de qualidade também, não só quantidade. E por ver, né? O cara vê ali, se vê um visual. tomate ruim, não leva para casa, né? Exatamente. É a mesma coisa. Então a qualidade ela é tão importante, ou às vezes até mais, dependendo da cultura, do que a quantidade, né? Sem Então, dúvida. É muito importante produzir bem e produzir mais, né? E o Canop, eu acho que vai muito de encontro isso que a gente tá conversando. O Canop, pessoal, assim como toda a solução da GTS, que é quando eu comentei nos episódios anteriores, né, a gente sempre tem alguma tecnologia fisiológica que vai impulsionar aqueles nutrientes que estão presentes na solução, né? No caso aqui no Canop, ele é potencializado pela GTEC Zeta. Então o que a gente vai ter de benefício, né? Pegar o exemplo ali da uva, mas isso vale para todas as culturas, né? No mercado de HF, até outras de outros grupos de culturas. Basicamente o que? A gente vai ter uma estruturação dessa parede celular da planta, né? No caso aqui do exemplo da uva. Então, partindo desse princípio, a gente consegue inferir vários benefícios, vários efeitos que a gente vai conseguir proporcionar para a planta, diminuir estresse térmico, por exemplo, Mário. Quando a gente consegue estruturar melhor a parede celular, a GTEC Zeta faz isso muito bem, né? Ela estrutura melhor a parede celular da planta. Com isso, ela vai perder menos água para o ambiente. Então, se a gente pensar em situações, por exemplo, onde a gente tem um veranico, um estresse térmico, estresse hídrico, que a tendência é perder água para o ambiente, a gente consegue deixar o que a gente fala de células mais túrgidas, né? Ou seja, consegue reter mais água dentro da planta. E isso você favorece reações metabólicas, fisiológicas, dá um conforto térmico para a planta também, então ela sofre menos estresses. Então, por isso que eu falo que o Canop é um ótimo exemplo nesse tema aqui do nosso episódio do podcast, né?
E também pensando no tempo de prateleira. Quando a gente estrutura melhor essa parede celular, para ela ficar mais firme, né, mais rígida, a gente diminui os danos, por exemplo, por danos mecânicos, às vezes no transporte, como a gente está falando logística, os frutos na caixa ali ficam batendo. Então, se você tem uma pele mais firme, a tendência é que tenha menos lesão, e isso traz uma qualidade visual melhor, transporte, exatamente. E também o shelf life, como eu comentei, né? Aí um outro ponto importante também, legal, Mário, quando a gente, é o que você comentou, né, muito visual, é muito perceptivo, acho que essa é a palavra, né? Por exemplo, quando a gente utiliza o canopy na uva, por ele ficar com uma casca, né, mais rígida, a gente sente a crocância na uva. Então, comer uma uvinha crocante, uma coisa amolecida, né? Exatamente. Então você acaba melhorando esse aspecto de percepção mesmo. Claro, um moranguinho crocante, né? Também, a salada, né? A própria alface, a alface tem que ser crocante, né? Às vezes, exatamente por falta de tecnologia, ela fica meio amolecida e ela não dura, né? Você compra, põe na geladeira, daí a 2 dias já era alface, né? Se ela não tiver bem nutrida. Né? Aquela folha murcha lá. Aquela folhinha murcha e depois fica escura, nem podemos abrir, não, joga fora. É verdade. Então a gente consegue melhorar muito essa questão de qualidade, que nem eu comentei, né? Perfeito. Então, para diversas culturas, são vários exemplos. E é o que você falou, é muito visual. Então a gente chega quando eu vou no mercado, por exemplo, você acaba escolhendo ali os tomates, por exemplo. Não é o seu caso, porque você não come verduras, né? Eu não vou abrir o jogo muito pro Rafa, mas o Rafa é um rapaz, essa parte, depois, se for necessário, a gente corta, mas esse rapaz, eu só vi uma vez ele comer uma verdura, foi suco de morango. Mas, se ele diz que vai no mercado, deve comprar para os outros, não deve ser para ele, mas tudo bem, Rafa, pode continuar. Agora tá me entregando aí, Mário. Não dá pra falar que ele come pra incentivar a filha, porque daí ela vai crescer e vai assistir depois. Exato, dá um exemplo, o papai dizia para comer depois não, mas tudo bem. Tem que dar um bom exemplo. Tem que dar um bom exemplo. Mas vamos lá. Mas voltando. Então é muito isso, a gente consegue melhorar muito a questão de percepção de qualidade. Então, por exemplo, na uva, comentei da crocância, se você pega a cultura da batata, por exemplo, onde a pele é muito importante, né? Até porque é uma cultura que está sofrendo bastante contato ali com os ossos, a questão de perfeito, tem muita abrasividade, né? Então, se você tem uma pele mais firme, você melhora a qualidade, consequentemente visual, pós-colheita. Diminui a entrada de patógenos, né? Porque não é porque colheu que ela não vai sofrer com bactérias, com fungos que podem ser oportunistas, né? Absolutamente. Então, se você tem essa primeira barreira aqui, como se fosse a nossa pele, né? Nossa pele é a primeira barreira de proteção. No caso do HF ali dos frutos, é a casca, a pele, né? Então, ela ficando mais firme, você traz mais qualidade. Isso pode servir de exemplo para o tomate, por exemplo, que nem eu comentei, né? Então, são várias culturas. Cenoura também. Então, acho que depois nós vamos dar uma overview maior sobre os principais, né? Os principais HF que ainda tem hoje no mercado, e vamos falar um pouquinho também sobre globalização e vamos falar também um pouquinho sobre sustentabilidade, né? Esse é um ponto importante, com né, certeza, Rafa? Mário. O canopy, bem lembrado, o canopy, ele tem selo IBD, tá? A origem dele, né, da tecnologia Zeta e do próprio canopy, ela vem de uma origem natural, uma origem orgânica. Então a solução como um todo, ela tem o selo IBD de insumo aprovado. Então isso vai muito também de encontro com o que o Lucas estava comentando, que hoje a questão de rastreabilidade, né, está sendo muito importante. Questão não só do mercado interno, mas de exportação também. O pessoal está mais atento, né, ao que está sendo aplicado no campo, que a gente está consumindo mesmo, levando para dentro de casa. Então o canopy, por ter esse selo IBD, ele pode ser utilizado em agricultura orgânica. Então você acaba melhorando muito essa Perfeito, questão. Que é uma das coisas que a gente vê muito na agricultura orgânica, particularmente em casa. Nós compramos bastante coisa orgânica e muitas vezes você baixo shelf life. Exato. Não tem muitas oportunidades de insumos, né? Você está mais nesse negócio, mas não tem muitos insumos que sejam aprovados pelo IBD para você produzir cultura orgânica, né? Então, poucos são. E então é mais uma possibilidade que nós temos. E é através disso, né, que a gente, depois, aproveitando o teu gancho, Rafa, e depois passar um pouquinho para o tema de novo com o Lucas e com o Flávio, nós falámos de uva no Vale de São Francisco. Essa é mais uma das regiões em que a gente atua, né? Nós sabemos que uva é uma cultura de exportação extremamente exigente, né? Que se chega lá mole onde ela tem que chegar na Europa,
o cara vende uma vez, não vende a segunda. Né? E o Brasil tem um nicho, um determinado corredor de exportação num determinado momento. Se não deu naquele momento, então é uma cultura que tem que estar muito industrializada, muito organizada, que é para você produzir e entregar naquele momento com qualidade, né? Mas não é só no Vale de São Francisco que a gente atua, né, Flávio? Não. Onde é que a gente atua mais? Diga aí. Tem um pessoal espalhado por aí, pegando o gancho da questão de sustentabilidade. Acho que o Canop é um baita exemplo dessa preocupação que nós temos em desenvolver soluções que realmente possam ser usadas em todas as fases da cultura, né? Isso é uma exigência do consumidor para que o produto, enfim, chegue o mais fresco e pronto para o consumo possível. Então, o Canop ele é uma solução que vai desde o transplante de uma muda até a finalização do fruto e sem resíduo, né? Nós temos outras soluções, podemos falar em outro momento, mas assim, que foram desenvolvidas para cana, por exemplo, e hoje nós conseguimos utilizar em algumas culturas para reduzir ou inclusive eliminar moléculas químicas ou sintéticas, né? Então, nós temos soluções para fechar a cor da uva, né? No caso de uva negra no Vale, que é um grande mercado exportador. Nós temos soluções para alongamento de fruto, de alongamento de cacho na uva, alongamento de fruto, no caso do melão, né? Fruto redondo não cresce, não chega bem no supermercado. E aí, puxando o gancho para as regiões, né? Hoje nós estamos estrategicamente em importantes polos produtores de HF do Brasil. O Vale de São Francisco é né? Um importante polo exportador de manga e uva. Estamos também na Chapada Diamantina, na Bahia, uma região irrigada, com um clima espetacular, né? Uma grande área de expansão agrícola, também com muita produção de hortaliças de maneira geral, de frutas. Estamos no Ceará, na Serra do Ibiapaba, também uma produção de hortifruti granjeiros muito boa. Estamos no mercado do Rio Grande do Norte, em Mossoró, né? Também um grande exportador de frutas tropicais. Estamos no extremo sul da Bahia, né? Um mercado também produtor de mamão, pimenta do reino, café, conilon. Estamos vindo aqui para o Sudeste hoje. O Espírito Santo é um mercado que nós atuamos de maneira muito presente no café, no mamão, também na pimenta do reino, são culturas tradicionais ali da região. E aqui São Paulo e Minas, com uma diversidade de culturas gigante, né? Aqui nós temos de tudo, então nós podemos falar desde da batata lá na canastra, até o morango aqui no sul de Minas, o tomate, a citricultura no estado de São Paulo ainda muito presente, muito forte, e outras culturas que ainda são que só aumentam a cada ano. Então, se pegar, por exemplo, o abacate, é uma cultura também muito importante para o nosso mercado, enfim. Está crescendo o abacate de uma forma geral, o consumo, né? Bacana. Show, Flávio. Estamos praticamente em todos os grandes polos produtores, né? E eu queria aproveitar esse gancho, estamos nos polos produtores, eu queria voltar aqui a falar com o Lucas, no sentido de que ele nos dissesse, ok, hoje, quais são, digamos assim, ainda as principais frutas e verduras que hoje são comercializadas e produzidas no Brasil, basicamente, e vocês como cooperativa, como é que vocês estão enxergando esse mercado para o futuro? Como é que vocês estão enxergando a expansão? Como é que vocês estão vendo que dificuldades em termos de produção vocês estão enxergando, digamos assim, para os próximos anos, Lucas? Maravilha. Bom, entre os principais representantes das frutas, a gente tem que levar em consideração banana, laranja, maçã, mamão, uva, melancia, entre outros. Para a parte de hortaliças, temos que destacar os tomates, batata, cebola, cenoura, alho, carros-chefes, os chamados curva A no varejo, itens de maior volume de consumo. Esses produtos mais tradicionais, eles já têm uma demanda enorme e a tendência de aumentar. A tendência de estar fazendo com que produtos frescos sejam cada vez mais participantes da dieta do povo brasileiro. Perfeito. E quando a gente recebe informações das áreas de saúde, nós vemos que o povo brasileiro ainda está muito aquém de padrões de países desenvolvidos em consumo de hortifruti em geral, né?
Então, se a gente conseguisse aumentar aí para a população brasileira chegar a 400, 500 gramas por dia de consumo de hortifruti em geral, produto fresco, nós teríamos já um aumento da necessidade de oferta monstruoso. Sem dúvida. Hoje não teria, né? Hoje não teria como produzir. Se todos nós duplicássemos as verduras, meu amigo, é como eu costumo brincar, né? Se se todos os chineses passarem a tomar um café expresso por dia, já estamos vendo como é que está o preço do café. Então, não vai ter café no mundo. Não tem café no mundo. Ficou né? bem Eu diria bacana. a mesma coisa, mas é bom porque isso é uma perspectiva de crescimento, né? Eu Claro. acho que, inclusive, para o Brasil como um todo, menos doenças cardiovasculares, menos obesidade. Então, tem toda uma vantagem para a população, né? Claro. Além disso, os produtos higienizados têm crescido muito o consumo deles devido à praticidade que eles oferecem. Sim. E assim trazer uma alimentação, digamos, mais democrática, uma vez que se torna mais prático pegar aquele produto praticamente pronto, Saladinha Na- primavera, pronta. tá na Vou gôndola, chamar leva de para por casa. aí. Uhum. Tem algumas marcas que já fazem, né? Sim, Sem Mais dúvida. atrativo para as crianças. para as crianças É mais também. fácil. Temos Tomate casos de das... cereja, Exato. depois Uhum. vem já embaladinhas as frutas com a Turma da Mônica, por exemplo, pode ser uma marca que Sim. a gente vê por aí para trazer as crianças para o consumo, né? É. Acho que tem que começar de novo. Né? E justamente para atrair novos públicos, a gente trabalha muito com especialidades também lá na nossa cooperativa, na HF Olambra. Itens que nós chamamos de especialidade são cogumelos, ervas e temperos frescos, berries, além do morango, temos mirtilo, framboesa, amora, flores comestíveis, microverdes. São produtos ainda muito pouco explorados pelo povo brasileiro e que a gente acredita que junto com os higienizados podem estar chegando em muito mais casas brasileiras aí, contribuindo para o cardápio. Há uns anos atrás eu tive a oportunidade de participar num evento sobre frutas e legumes no México, na cidade de Guadalajara. E eu fiquei impressionado com a quantidade de couves, falando em couves, que os chineses produzem, uma infinidade de coisas que eu nunca tinha visto na vida. E eu sou de comer verduras, quem me conhece, ao contrário do Rafael, eu gosto muito de comer verduras e frutas, né? E, cara, eu fiquei impressionado, eu nunca tinha visto aquelas coisas, né? Eu também nunca tive na China, feliz ou infelizmente, mas enfim. Agora, valeu, Lucas, realmente estamos vendo uma perspectiva de crescimento. Como é que a GTS está se preparando com inovação para nós atendermos esse mercado que está crescendo, Rafa? É muito do que a gente comenta, Mário, da nossa forma de atuar. É muito estar no campo e ouvir o que o nosso cliente está precisando, o produtor está precisando, resolver alguma dificuldade no campo. E com todo o nosso know-how, toda a nossa equipe, a gente sempre consegue solucionar qualquer tipo de problema nutricional, fisiológico. Então isso, muitas das nossas soluções que a gente tem hoje, que são inovadoras, né, para o mercado, elas vieram da escuta ativa que a gente tem no campo. Então eu acho que o caminho é esse, não perder a nossa essência e continuar de fato colocando o cliente no centro da nossa atenção e ouvir dele as dificuldades, e com isso a gente consegue desenvolver, criar e posicionar alguma solução inovadora mais uma vez, né? Perfeito, então acho que realmente esses novos desafios, né, Flávio, a tua equipe preparada para atender esses desafios, cada dia é diferente, e em HF cada dia se visita uma cultura diferente, né? Um dia é alface, no outro dia é fisales, no outro dia é crisântemos. Às vezes no mesmo dia, né? Não, às vezes no mesmo dia, não é no mesmo dia, é na próxima visita. Perfeito, então você tem que ter uma abrangência grande técnica para conseguir entender as dificuldades e os problemas, né, e as necessidades. Maravilha, eu acho que nós falamos bastante sobre o mercado, né, falamos um pouco sobre o consumo, o aumento do consumo, falamos como a GTS está posicionada e vimos como tecnicamente uma das soluções para poder atender realmente a uma das necessidades grandes, que é tempo de prateleira, crocância, transporte, enfim, são várias coisas que nós vimos que estamos, digamos, no caminho certo. Acho que o Lucas diz assim, como trabalhando numa cooperativa de produtores e representando produtores, e assim, uma parceria boa e interessante, na medida em que o nosso foco é o cliente.
Nosso foco é o cliente. Bacana, a gente teria muitas coisas, eu tinha aqui montes de perguntas para fazer para o Lucas sobre outras coisas, né, como variedades de batata que estão crescendo aí no mercado, porque umas são para uma coisa, outras são para outra. Senhores, teríamos aqui e provavelmente poderíamos até convidar o Lucas para um próximo bate-papo, que foi muito bacana, né? Muito Temos obrigado. Assunto. Então, mas infelizmente o tempo não está a nosso favor e, portanto, a gente tem que começar a caminhar para o final. E para isso, hoje, antes de terminar, nós vamos iniciar uma dinâmica, é o primeiro episódio que nós estamos lançando uma dinâmica bacana, interessante, para ver se a turma está acordada ainda. E então, eu tenho aqui uma dinâmica simples, é uma pergunta e a resposta, uma palavra ou uma frase curta. Vocês topam? Combinado. Vamos lá. Vamos começar para o nosso convidado especial de hoje. Posso fazer a primeira? Vamos lá. Está preparado? Então vamos lá. HF em uma palavra. É perseverar. Perseverança. Boa. Boa, tá certo. Beleza. Cooperativismo é Demanda muita união. união, né? União. Cooperativismo é quando tá bom é bom, quando tá ruim eu vou pro outro lado, não pode, né? Não, Tem que ser, vamos tá bom, tá junto. bom, vamos junto. E né? vamos resolver. Tá bom. Perfeito. Joia. E qual é o maior desafio do produtor hoje? O maior desafio do produtor. Questão climática. Como ultrapassar os problemas da questão climática? Exatamente. Entendido. Maravilha. Tá ouvindo, Rafa? Tem trabalho ali. Tô vendo. Tem trabalho. Maravilha. Agora, passando aqui pro Rafa, e não por ordem alfabética, vamos passar pro Rafa, que eu vou lhe fazer perguntas. Quantas vezes ele come alface por semana? Não vou fazer isso, porque vai ficar ruim, né? Mas vamos lá. Rafa, tecnologia no campo. GTEC? GTEC. Boa. Com certeza. Desafio para a produtividade. Fazer a bioestimulação de forma correta. Fazer a bioestimulação de forma correta. Beleza. E sustentabilidade é? GTS. GTS, nossa. Esse jovem, né? Tá vendo? Assim, eu gostei. E vamos agora terminar com o Flávio. Primeira pergunta. Comercialização ideal? No HF é giro rápido e margem. Giro rápido e margem. Boa. Mercado nacional é? Oportunidade. Oportunidade, muito bem. E qualidade ou volume? Qualidade. Qualidade. Se tiver qualidade, tem volume. Tá bom, maravilha. Então tá, já temos aí Muito legal essa dinâmica, Mário. O pessoal viu que eu fui bombardeado aqui nesse episódio, né, pelo Mário. E queria deixar, então, da mesma forma que você apertou aqui a gente nas perguntas, eu queria fazer uma pergunta para você, Mário. Não tá previsto isso. Isso não estava previsto, pessoal. Não sei. Não. Só isso. Mas querem, então tá bom. Faça lá, pode ser que eu saia bem. Vamos Se ver. perguntar se eu como fruta, legumes... Mesmo jogo rápido, Pois GTS para você Inovação tecnológica para produtividade com sustentabilidade. Foi bem, né? Não foi uma Foi palavra, bem? mas foi bem. Muito bom. Uma Muito frase bem. curta. Não, muito bem. Pessoal, foi uma frase curta. Ou não? Eu tinha dito que era uma frase curta ou... Correto? A resposta foi boa, vou deixar passar. Mário. Vai deixar passar Foi desta boa, vez. foi boa a Maravilha. resposta. Maravilha. Valeu, Rafa. Queria então, em primeiro lugar, agradecer muito a vossa participação. Então, todos nós vimos aqui que há um futuro gigante para o HF, seja a nível de consumo, seja a nível de produção, seja a nível de rastreabilidade, sustentabilidade, etc. Então, muito trabalho pela frente, né? Então, muitas coisas importantes vão acontecer, muitas coisas novas que nós ainda não temos hoje, mas que irão acontecer, com certeza. Em breve, o mercado está mudando, está consumindo mais, então isso é muito bom, tanto para a saúde do povo brasileiro, como para a cooperativa, para a produção, como nós, como fornecedores também de insumos e prestação de serviço, né? Então, quero agradecer muito a vossa participação. Lucas, foi muito bacana ter você aqui. Quem sabe a gente possa ter outras oportunidades. Eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui com vocês nesse momento e todo sucesso aqui para a GTS. Valeu. Desejo o melhor também para nossa cooperativa. Com certeza. Então, nós desejamos também o melhor. Valeu, Flávio. Obrigado pela tua participação. Obrigado, Mário. Obrigado pela oportunidade de novo. Acho que nós temos muito assunto ainda para falar sobre HF, então eu espero voltar aqui várias vezes ainda e tratar
dos mais diversos temas. Queria agradecer ao Lucas pela disponibilidade, obrigado. Agradecer ao Richard, que é o presidente da cooperativa. Com certeza. Agradecer a todo o pessoal do meu time, né? Como eu disse, tem um pessoal espalhado pelo Brasil aí, fazendo visita, agricultor. Agradecer aos nossos distribuidores, aos nossos clientes que confiam na nossa marca, estão aí nos ajudando a crescer também. Então, obrigado, até a próxima. Até a próxima. Do Rafa, já é mais frequente aqui, né? Já. Até a próxima, com certeza. Com certeza. É isso aí. Obrigado, pessoal, mais uma vez. Espero que nos próximos episódios não seja tão massacrado assim. Não, porque você, nos próximos episódios, você já vai estar comendo mais Com frutas certeza. e verduras para ajudar ali o Com Lucas, certeza. né? Isso. Tem que ser, né? Vamos lá. Nós vamos sair Valeu, daqui Rafa. e passar na cooperativa aí, né? Já vão comprar, vocês vão a caminho depois, né? Mas ok, turma, quero agradecer demais, né, uma vez mais, e a você que nos assiste, quero agradecer uma vez mais por estar nos assistindo. Vamos ter muitos mais episódios, como nós conversamos, falamos muito de tecnologia, falamos de inovação, vamos trazer sempre convidados muito interessantes, que nos trazem sempre muitas informações pertinentes e interessantes, e como o tempo está terminando, gostaria de vos pedir uma vez mais, acessem o nosso canal no YouTube, passem um joinha, compartilhem com os amigos, com os colegas, vejam, acompanhem a gente no Instagram, acompanhem no LinkedIn e nos vemos em breve, ok? Até à próxima, obrigado.